Se vocês ouvirem uma nova joia espiritual nesse discurso, tirem isso da cabeça. Eu não tenho nenhuma novidade para falar. Imagine um animal dócil que cuida do seu filhote e o coloca na grama alta. A mãe quer que ele fique ali quietinho, sem sair do lugar. Daí ela sai e só volta depois de muito tempo. Na verdade, o filhote só vai ficar protegido se ele obedecer à ordem da mãe. Pensem quando vocês eram crianças. Com certeza, seus pais deram algumas ordens para proteger vocês, não é mesmo? Vejam o que diz esse texto. Vamos ler Efésios, capítulo 6, e os versículos do 1 ao 3. Diz: Filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Todos nós somos crianças para o nosso Pai Celestial, Jeová. Sempre vamos ser crianças para Jeová. E Ele espera que sejamos crianças obedientes, assim como você espera que seu filho, se você tiver um, obedeça às suas sugestões e algumas ordens. Quando somos completamente obedientes a Jeová, nós somos protegidos. O que o texto diz para as crianças também se aplica a nós, para que tudo vá bem com você. E nós queremos que as coisas deem certo para nós. É isso que nós queremos, servir a Jeová com fé e lealdade e ouvi-lo dizer muito bem. Uma criança talvez pergunte para o pai, por quê? Alguma criança já ficou perguntando por quê para você? Por que os pássaros cantam? Por que o céu é azul? As perguntas delas não acabam nunca. Na verdade, você talvez tenha respondido, faça isso porque eu disse pronto. A sua resposta foi direta, não temos dúvida disso. Mas por que você daria uma resposta assim para uma criança? Talvez seja por causa do que ela perguntou para você. O que a criança realmente queria saber? Mas ela é muito nova para você tentar explicar por quê. Pense num exemplo. Pode ser que já aconteceu com você. Sua filha de 5 anos pergunta, Mamãe, por que Jeová deixa os bebês morrerem de fome? A menina acabou de ouvir isso na TV. Bebês estão morrendo por falta de comida. Daí a mãe explica. Ela abraça a filha e diz, Filha, isso tem a ver com a questão da soberania. Essa questão foi levantada há muito tempo atrás. Quando eram crianças, alguns de vocês talvez quisessem saber a resposta para essa pergunta. Depois que se tornaram adultos, sem o conhecimento da Bíblia, talvez se perguntassem, por que Deus? Vocês ainda não sabiam o nome dele. Por que Deus deixa criancinhas morrerem de fome? Vocês viram cenas na TV e em filmes em que o bebezinho está no peito da mãe, mas não saía uma gota de leite do peito dela, nenhuma. E talvez você se perguntasse por quê, mas agora você tem a resposta e você ajuda muitas pessoas a encontrar a resposta. Deus não é responsável pelas mortes dessas crianças, mas o responsável é outro. E por que Deus não fez nada até agora? Todos nós sabemos que é por causa do que aconteceu anos atrás e que precisa ser resolvido de uma vez por todas, e vai ser resolvido de uma vez por todas. No passado, Jeová falou para os israelitas cobrirem a fonte de água deles para mantê-la limpa. Por quê? Ele não disse.
Pode ser por causa de alguns germes perigosos, mas que não podiam ser vistos a olho nu. Não havia microscópio e ele só foi inventado nos anos 1590. Eles tinham que confiar e obedecer para serem protegidos. E hoje nós também temos que confiar em Jeová para nossa proteção. E quando escutamos a Jeová, nós somos abençoados. E nós queremos escutar a Jeová. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador, nos deu a vida e nos mantém vivos. Se Jeová não fizesse isso, nenhum de nós estaria aqui, estaríamos mortos. Nós sabemos disso. Então Jeová é amoroso. Jeová existe há mais tempo que nós, e mesmo vivendo para sempre, nunca vamos viver o tanto que Jeová já viveu. Ele viu muito mais coisas que nós já vimos ou algum dia veremos. Ele é mais experiente. Ele fez coisas que nós não fizemos e talvez nunca vamos fazer. Eu gostaria de contar uma história de quando eu era criança. Nós tínhamos uma casa pequena e lá tinha uma lareira. No inverno, ficávamos todos juntos na sala, perto da lareira, e colocava carvão e lenha nela. E, às vezes, acontecia que um pedaço de lenha ou um pedaço de carvão quente caía da lareira e ia parar lá no carpete ou no chão da sala. O meu pai pegava aquele pedaço e jogava de volta na lareira. Daí eu pensava, olha que impressionante. Então, na próxima vez que um pedaço caiu para fora, eu fui lá e peguei. Nunca mais. Eu aprendi a lição. As mãos do meu pai tinham calos porque ele trabalhava na fazenda e segurava nas rédeas da mula todos os dias, durante anos. Então, as mãos dele eram como couro. Por isso, ele sabia que poderia segurar o carvão quente por um tempo e se livrar dele sem se queimar. Eu não sabia disso. Eu não tinha vivido o suficiente para ter esse tipo de conhecimento. Mas o meu pai tinha. Sabe, meu pai tinha 56 anos quando eu nasci. Se ele estivesse aqui, bem, ele teria 138 anos. Então, meu pai nunca foi um pai jovem, mas ele era um bom pai. E ele era um homem forte. Jeová criou o sol. Qual a temperatura do sol? Dizem que a temperatura da superfície dele é de 5.600 graus Celsius. Em seu núcleo, ou centro, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. A temperatura de um forno de cremação precisa só de 760 a 980 graus Celsius para fazer um corpo virar cinzas. Mas só para vermos como o poder de Jeová é impressionante, não achem que isso é verdade, porque nós não sabemos. Nós só sabemos que Ele criou o sol. Mas só para vermos como o poder de Jeová é impressionante, podemos dizer que Ele pode fazer malabarismos com o sol. Esse é o nosso Deus, Jeová. A Nova Jerusalém não vai precisar do sol para ter luz. A Bíblia diz que a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, 23. Somos protegidos quando obedecemos às orientações de Jeová. Por isso, não ficamos preocupados com o que vai acontecer na grande tribulação. Mas nós precisamos nos preocupar com o que vem antes da grande tribulação. O diabo vai fazer de tudo para destruir nossa amizade com Jeová. Vocês podem ter certeza disso. Ele vai fazer isso com cada um de nós. O diabo não vai escolher apenas algumas pessoas. Ele quer que cada um de nós escolha o lado dele, e ele não vai deixar de testar você. Todos nós vamos ser testados, mas alguns de vocês talvez já tenham sido testados até o limite. Só Jeová sabe. Então, você não vai ser testado além disso.
Pode ser que você esteja sendo testado, mas você provou que vai vencer o teste. Por isso, temos que seguir as orientações de Jeová agora. A Bíblia fala de 2 estradas para as pessoas escolherem. Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Vocês não estão na estrada espaçosa, mas as pessoas desobedientes que só querem fazer as coisas do jeito delas, elas sim estão nessa estrada. Muitas pessoas estão na estrada que leva à destruição. Mas vocês escolheram a estrada apertada, a estrada em que Jeová quer que cada um de nós esteja andando. Jeová está nos atraindo a Ele. Ele faz isso por causa do que vê nos nossos corações. Nós talvez não vejamos o que Jeová vê no coração. E isso pode ser perigoso. Pode ser que comecemos a falar mal de um irmão por causa do que vemos. Mas Jeová não vê as pessoas como nós vemos. Ele deixa o sangue de Jesus cobrir as falhas delas. Jeová quer que elas ganhem a vida. E Jeová vai ajudá-las. Ele vê o que elas têm de bom, mesmo que nós não consigamos ver isso. Agora, pode ser que no futuro, nossa obediência seja testada como nunca antes. Não podemos depender da força que mostramos em outras provações. Também, não devemos achar que somos espirituais ou santos demais e que não vamos ceder à pressão. Agora é hora de tornar a obediência um hábito. Não fique esperando até ser testado. Mesmo Pedro, tendo uma fé muito forte, ele e os outros apóstolos fugiram para se salvar na noite em que Jesus foi preso. Mas sabemos que Pedro voltou e ficou observando a uma boa distância. Mas quando foi questionado, ele começou a amaldiçoar e a jurar: Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Isso está em Marcos 14, 71. Mas esse era Pedro. Você é forte como Pedro? Pode ser que sim. Pode ser que não. E é esse pode ser que não que deve nos preocupar. Então, não importa quantos anos você está na verdade, permaneça na verdade. E só vamos conseguir fazer isso se obedecermos e ficarmos perto de Jeová. Ele nos ajudou a ter equilíbrio e nós queremos fazer de tudo para não perder esse equilíbrio e a aprovação de Jeová. Graças a Jeová e a Jesus, nós estamos na verdade. Então, vamos confiar em Jeová 100%. A Bíblia nos diz: quem confia em Jeová será protegido, e é isso que esse discurso destacou: obediência e orações por proteção. Precisamos de ajuda para ficar acordados em sentido espiritual, e nossos irmãos nos ajudam. A Bíblia diz: e pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Pensem nesse exemplo. Você está dirigindo à noite e está chovendo. Você ouve a chuva caindo na frente do carro e ouve o barulho dos limpadores de vidro batendo contra o para-brisa. As luzes dos carros que vêm do outro lado da pista quase cegam você. Tudo isso faz você ficar com sono. Você está quase pegando no sono, daí sua esposa dá um tapa em você. Ela está sentada no banco do passageiro. Ela dá um tapa em você. E você acorda. Não ficou feliz que ela deu esse tapa em você? Ela ficou. As reuniões são como o tapa de alguém que nos ama e quer que fiquemos acordados em sentido espiritual. Então, seja obediente, vá às reuniões e fique protegido. A sua vida depende disso.